Meus irmãos, minhas irmãs, querido povo de Deus, estamos reunidos nesta manhã de domingo para proclamarmos nossa fé em nosso Senhor, vivo e ressuscitado entre nós. Estamos reunidos nesta manhã para nos encontrarmos uns com os outros, enquanto comunidade de fé. E é este encontro com Deus, e é este encontro com os irmãos que nos faz crescer espiritualmente na vida. Sozinhos nada somos, com Deus e com os irmãos tudo podemos. Tudo podemos para aquele que tem fé. Neste 12º domingo do tempo comum, a palavra do Senhor que nos foi proclamada nos traz um questionamento fundamental para a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Fazer-nos esta pergunta significa, é claro, questionar as raízes mais profundas da nossa fé. Quem é Jesus para nós? Aqui, de fato, a palavra de Deus quer nos fazer olhar para a nossa vida, para o todo da nossa vida, porque não se trata apenas de uma pergunta que pede de nós uma resposta da razão, pede de nós a resposta fruto de um conhecimento, mas é uma pergunta que pede como resposta de nossa vida, daquilo que nós somos. E, portanto, é olhando para as raízes mais profundas da nossa vida que devemos responder a esta pergunta: quem é Jesus? Devemos nos perguntar: qual é o sentido da nossa vida de fé? A minha vida religiosa, nas orações que faço, no meu dia a dia, na minha participação neste momento de celebração, tem me ajudado a descobrir quem é Jesus para mim? Será que a minha vida cristã tem de fato feito com que eu possa descobrir quem é Jesus? Ou será que as minhas orações pessoais, a minha oração na comunidade, a minha vida no meu dia a dia, não tem me ajudado a descobrir quem é Jesus? Eu vivo na superficialidade da fé, porque eu ouço falar de Jesus, posso em algum momento até me emocionar com aquilo que Jesus diz, mas pode ser que isto não mude o meu modo de viver. Pode ser que isso não me transforme. Pode ser que isso não fale verdadeiramente a minha vida, porque eu continuo com a vida de sempre, porque as minhas atitudes são as mesmas, porque esse Jesus que em algum momento até me encantou ao ouvir aquela palavra e achar que aquela palavra era para mim, horas depois já não me encanta mais, porque eu volto a ter aquelas atitudes de antes. Portanto, meus irmãos e irmãs,
responder a esta pergunta, quem é Jesus, significa se deparar com esta realidade, se deparar com este Jesus, que talvez tanto escuto, mas esse Jesus que tão pouco vivo, esse Jesus que tão pouco fala a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, as nossas relações. E esse é o desafio para todos nós, para mim em primeiro lugar e para vocês. É permitir que esse Jesus transforme a minha vida, que esse Jesus me configure a Ele, para que o meu modo de pensar, para que o meu modo de agir, possa dizer quem Ele verdadeiramente é. A palavra de Deus nos diz que, se nós nos envolvermos verdadeiramente com a graça que Ele nos dá, se nós permitirmos, como disse o profeta Zacarias na primeira leitura, que Deus derrame sobre nós o Espírito da sua graça, o Espírito da sua oração, nós podemos então contemplá-lo, nós poderemos então vê-lo, nós saberemos dizer quem Ele é. E esse Espírito da graça e da oração, esse Espírito Santo de Deus, foi derramado em nós desde o momento do nosso batismo. É derramado em nós, em cada Eucaristia que nós participamos. É derramado em nós, naquela experiência que dizia, nos emociona, nos diz, é para mim, mas que você, hora depois, desprezou. A graça de Deus foi derramada em nossa vida para que nós possamos viver em Jesus. Mas nós podemos desprezá-la. Nós muitas vezes a desprezamos. E essa é, portanto, a grande atitude maligna que podemos fazer a nós mesmos. É sufocar, é fazer morrer a graça que Deus nos concede. Ouvimos no Evangelho esta pergunta de nosso Senhor, mas ouvimos no Evangelho também Jesus dizer, a partir da resposta de Pedro, vocês observam que a primeira pergunta que Jesus faz é: o que os outros dizem? E a resposta dada, mesmo que não sejam respostas, mas comparar Jesus ao profeta Elias, comparar Jesus ao profeta Jeremias, comparar Jesus a João Batista, não seriam respostas más, porque são todos personagens importantes, enviados por Deus, mas vocês observam que são respostas erradas, porque nunca vamos dizer quem é verdadeiramente Jesus, se não nos deixarmos envolver pela sua graça, pelo seu Espírito. Por isso que o profeta Zacarias nos disse, o Espírito de graça, o Espírito de oração. E quando nós olhamos para a nossa vida, podemos dizer, tem muitas coisas boas, mas que não nos falam quem é Jesus verdadeiramente. Mas padre, eu não ofendo a ninguém, mas não é próprio do cristão. Tem determinados comportamentos que você pode não ofender a ninguém,
mas ali aquilo que você faz é inapropriado para o ser cristão. Na resposta de Pedro, quem é Jesus? És o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Vejam, meus irmãos e irmãs, nós experimentamos a Deus. A palavra que nós escutamos é de Deus. Não é de um homem sábio apenas, não é de um profeta, não é alguém que tem prestígio na sociedade, é de Deus. É por isso que as respostas estão erradas, porque a verdadeira resposta é esta: Jesus é o Filho do Deus vivo, é Ele quem se dá a nós a cada Eucaristia que nós participamos, para transformar a nossa vida, para fazermos sair desta mesmice, desta mesquinhez de fé que nós podemos estar vivendo, para que nós possamos dar passos no nosso crescimento espiritual. E é por isso que nosso Senhor alerta, não é uma tarefa fácil. Ao tempo em que diz que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, Ele diz, mas o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai morrer e vai ressuscitar. E o que é que a palavra de Deus quer nos ensinar com isso? Que dizer que Jesus é o Filho de Deus, que dizermos nós com a nossa vida que Jesus é o Filho de Deus, significa também assumir essa cruz, porque nós seremos provados, porque nós seremos desafiados, porque o mistério da cruz se fará presente na vida de todo aquele que quiser seguir Jesus verdadeiramente em sua vida. E é por isso que nosso Senhor diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por mim, salva-la. Essa é a palavra, meus irmãos e irmãs, que nos desafia. O resumo que nós poderíamos aqui fazer é: ninguém saberá quem é Jesus se não for capaz de carregar a sua cruz. O padre vai repetir: ninguém saberá quem é Jesus, ninguém saberá responder a esta pergunta: quem eu sou, se não carregar a sua cruz. Se na sua vida tudo está bem arrumadinho, você não tem problema nenhum, nada lhe interfere, nada, cuidado, porque você não está sabendo quem é Jesus. Porque esse Jesus no qual nós seguimos, este Jesus no qual nós de fato professamos nossa fé, Ele de fato nos diz: é preciso carregar a cruz. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a minha casa, para a minha família? Esse Jesus tem falado a sua relação conjugal. Esse Jesus tem falado a você esposo, a você esposa. Este Jesus tem falado a relação de vocês pais com os filhos. Quem é esse Jesus? Vamos pedir a graça a nosso Senhor, para que de fato possamos responder esta pergunta com a nossa vida, carregando a nossa cruz, vivendo esta vocação cristã no mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E que Jesus, que nos convida a segui-lo, nos dê forças para carregarmos a nossa cruz, a cruz do nosso testemunho,
A cruz da nossa resposta convicta de fé, porque muitas vezes nós nos acovardamos diante de Jesus. Muitas vezes é melhor ficar distante, muitas vezes é melhor nem falar no nome dele, nos acovardamos. Somos cristãos, mas temos medo de dizer que somos de Jesus. Somos católicos, mas dizemos assim, há uma tendência hoje no mundo de, assim, dizer tanto faz como tanto fez. Ontem eu lembrava à noite, né? Tanto faz como tanto fez, crer em Jesus, como crer em qualquer outra coisa, como acreditar, sei lá, naquilo que as cartas dizem, naquilo que o centro o terreiro lá diz, naquilo que escutamos em qualquer esquina por aí. Nós nos acovardamos na fé quando negamos a Jesus, igualando a qualquer coisa. Nós negamos a nossa fé, e é isso que a palavra de Deus também quer nos dizer, quando nós não permitimos que Jesus se manifeste como Filho de Deus, Senhor da nossa vida e da nossa história. Vamos pedir a nosso Senhor essa graça, para que nós possamos responder quem Ele é, para nós e para o mundo. Que assim seja. Amém.